Muito bem, meus amigos e amigas, nós voltamos com a nossa aula do curso Teu Aprenda, curso básico de teologia, que nós estamos realizando aqui pelo YouTube. E você pode se inscrever também na nossa plataforma EAD Guru. Nós vamos colocar o link aqui abaixo para você entrar lá na nossa plataforma e também se associar através da plataforma e continuar aqui no YouTube estudando conosco até o final deste curso. Nós não temos um prazo limite para terminar, né? Mas esperamos estar continuando aqui este curso. Nós tivemos aí no mês de janeiro de 2022 um tempo de parada, né? Nós paramos por algum tempo, mas vamos continuar agora no mês de fevereiro. Então, essa é a 8ª aula que fala sobre o renascimento. Então, nós vamos ver aqui sobre o que foi o renascimento, né? Foi uma época em que, de certa forma, praticamente o mundo todo, né? No período de cerca de 1400 anos, esteve numa transição do mundo greco-romano e passou por um período histórico chamado medieval, ou Idade Média, onde as estruturas sociais eram feudais, ou se tornaram feudais. Acabaram-se aqueles sistemas de estados, né? Impérios, como por exemplo havia o Império Romano, né? E ele decaiu, né? E a Europa praticamente ela se tornou uma comunidade, se tornou um sistema na Europa chamado sistema feudal. Era o sistema que predominava. Era um sistema econômico e político que mantinham as pessoas submissas aos senhores feudais, que eram chamados de suzeranos. Então, o feudalismo compreende o sistema político, econômico e social que predominou na Europa Ocidental entre o início da Idade Média até a afirmação dos Estados modernos, tendo seu apogeu entre os séculos IX e XIII. O conceito teórico foi criado nos séculos XVII e XVIII pelos advogados franceses e ingleses e popularizado pelo filósofo Charles Louis de Secondat, barão de Montesquieu. Eu não sei se eu estou falando corretamente esse nome, né? Que são nomes estrangeiros, né? Na sociedade feudal, a honra e a palavra tinham importância fundamental. Desse modo, os senhores feudais ligavam-se entre si por meio de um complexo sistema de obrigações e tradições. A fim de obter proteção, os senhores feudais geralmente procuravam por outro senhor mais poderoso, jurando-lhe fidelidade e obediência. Chamava-se vassalo o senhor feudal que pedia proteção a outro. Essa aliança deveria ser consolidada pelo senhor mais poderoso e que era chamado de o suzerano, por meio da concessão de um feudo, que podia ser constituído de terras ou de bens ou de ambos. Inclusive incluía-se aí pessoas também, né? Trabalhadores, escravos, etc. Nesse sistema, o vassalo devia várias obrigações ao seu suzerano, como o serviço militar, por exemplo. Por essa razão, quanto maior o número de vassalos, maior o prestígio e o poder de um suzerano. O compromisso estabelecido nesse sistema tinha caráter sagrado e constituía falta grave a sua violação. Isso aqui nós tiramos alguma coisa da enciclopédia aqui, Wikipédia, né?
Então, essa estrutura social mantinha as pessoas submissas nas tradições e costumes e no idealismo acentuado. Era um regime realmente complexo, que envolvia fidelidade entre os vassalos e os seus suzeranos, ou seja, os seus senhores feudais. Neste contexto é que nos séculos, ou entre os séculos 14 e 15, surge um movimento renascentista, ou renascimento, que passa a orientar as atividades sociais e políticas da época. O renascimento, ou renascença, ou renascentismo, são os termos usados para identificar o período da história da Europa, aproximadamente entre os meados do século XIV e o fim do século XVI. Os estudiosos, contudo, não chegaram a um consenso sobre essa cronologia nas datas, havendo variações nas datas conforme o autor, apesar das transformações serem bem evidentes, bem nítidas, tanto na cultura, na sociedade, na economia, na política e também na religião, caracterizando a transição do feudalismo para o que nós chamamos de e conhecemos como capitalismo e significando uma evolução em relação às estruturas medievais. O termo é mais comumente empregado para descrever seus efeitos nas artes, na filosofia e nas ciências. Chamou-se Renascimento em virtude da intensa revalorização das referências da antiguidade clássica que nortearam um progressivo abrandamento da influência do dogmatismo religioso e do misticismo sobre a cultura e a sociedade, com uma concomitante e crescente valorização da racionalidade, da ciência e da natureza. Neste processo, o ser humano foi revestido de uma nova dignidade, colocado no centro da criação. E por isso deu-se a principal corrente de pensamento deste período, que recebeu o nome de humanismo. É também neste contexto que começaram a surgir as ideias religiosas que contrariavam as crenças até então expostas por religiosos, ou seja, principalmente pela Igreja Católica, que dominava aquele sistema feudal e que tinha o domínio do pensamento religioso naquele período. No século XV, o monge Martinho Lutero, na Alemanha, cria as 95 teses contra a Igreja Romana e inicia o movimento protestante. Então aqui nós chegamos ao fim de mais uma aula sobre o renascentismo. Falamos sobre o feudalismo, sobre o início do capitalismo e o renascentismo na Europa.